Uma excelente segunda-feira para você ligado no Jornal da Central, começando, hein, aqui na Sportnet, segunda-feira, mas olha, para falar de uma derrota, digamos, indigesta, amarga, estranha. Isso porque o Corinthians até vencia o Flamengo por 1-0, antes o Roberto tinha desperdiçado um pênalti e o Corinthians levou uma virada 2-1, vamos falar dessa partida. Então é isso, né, família? 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Flamengo, Neoquímica Arena, 20 horas 30 minutos, mais de 40 mil pagantes nesta noite de domingo, né, um domingão que demorou para passar, né, até porque a partida tão esperada do final de semana só ocorreu no período noturno. Corinthians fez um primeiro tempo amassando o time do Flamengo, criando mais, tendo oportunidades, inclusive um pênalti. Vejam aí o pênalti que o Roberto bateu cavadinha e o Rossi fez uma defesa tranquila. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, viu? Foi um dos piores pênaltis que eu já vi ser cobrado na minha vida. Ainda assim, o Corinthians foi melhor, pressionou, merecia, e na segunda etapa, logo no comecinho, e o Roberto, ele mesmo, que perdeu o pênalti, fez o gol inaugural do placar. Porém, né, nem tudo são flores. Na segunda etapa, o Flamengo foi melhor. Aliás, até no momento do gol do Corinthians, o Flamengo já tinha criado 2 oportunidades, sido melhor que o Timão e empurrou o time do Povo para a defesa e acabou conseguindo a virada. Então, essa derrota amarga deixa o Corinthians ali no meio da tabela, o Corinthians que olha com preocupação para a parte de baixo, né? Afinal de contas, os seus adversários estão vencendo, estão chegando muito próximos do Timão. Quem falou sobre essa derrota foi o Ranieri. O Corinthians, a partir do momento que o Corinthians não está na primeira parte da tabela, a gente já está incomodado, a gente tem que estar lutando ali, não importa se é contra o rebaixamento. A gente tem que lutar para estar nas primeiras posições, se tratando do clube, do jeito que é, da dimensão que é o Corinthians, a gente precisa estar lá em cima, então não incomoda só estar lutando contra o rebaixamento, a gente tem que estar incomodado e não estar nem entre os 8 times do brasileiro, isso aí é inadmissível, a gente precisa melhorar e precisa levar isso. Cara, eu sinto confortável vestindo a camisa do Corinthians e jogando, se ele me coloca para jogar de lateral, de atacante, eu vou jogar da mesma maneira, eu vou me entregar da mesma maneira, eu vou estar confortável do mesmo jeito. Foi sim, ele falou a semana inteira que precisava que a gente jogasse nessa linha de 3, porque era a estratégia certa que a gente tinha, porque o Flamengo posicionava uns 5 jogadores na nossa linha, então a gente precisava de 5 jogadores atrás para poder igualar isso. O Carrascal era um cara que, o Carrascal e o Arrascaeta são 2 caras que flutuavam muito, ou seja, eles ficavam na linha de 5 e saíam dessa linha para poder flutuar, então ele precisava de alguém com velocidade, que pudesse fazer a função no meio campo também para poder pegar essa flutuação, e eu acho que foi isso, ele leu bem, foi certo, deu certo. Não tem como dizer que a estratégia não deu certo hoje. E se vocês disserem, eu vou estar discordando de vocês com todo respeito. Mas acontece. Mas foi treinado sim durante a semana e acho que foi a estratégia correta, a abordagem correta para o jogo. Aliás, o Ranieri foi o único jogador que passou para falar com a fiel torcida na zona mista, o que a gente lamenta demais, né? Afinal de contas, é obrigação dos jogadores do Corinthians falarem na derrota ou na vitória. Já foi o Maicon no jogo diante do Sport, aliás, outro vexame. Agora diante do Flamengo, eu nem considero tanto um vexame assim, né? Jogou contra o líder do campeonato. Quem falou dessa derrota, lamentou bastante, foi o técnico Dorival Júnior. Eu acho que você resumiu tudo que foi a partida. Nós criamos o primeiro tempo, tivemos volume, tivemos posse, a exceção dos últimos 8 minutos, que nós perdemos um pouco o controle, o que é um fato normal e natural, frente a uma equipe que tem um padrão muito bem definido, jogadores de altíssimo nível, e em que as trocas elas ainda melhoram todo o contexto que vinha sendo apresentado. Eu acho que nós fizemos uma partida onde merecíamos ter tido uma sorte melhor, um resultado melhor. O primeiro tempo foi quase perfeito, se podemos colocar assim. Não aproveitamos as oportunidades que tivemos, senão nós poderíamos ter feito um jogo um pouco diferente na segunda etapa. O nosso gol e o gol do Flamengo logo em seguida praticamente neutraliza esse momento que nós tivemos, e o jogo se torna novamente aquele jogo disputado. Num erro, na segunda etapa, o lateral era nosso time para naturalmente para se posicionar, para poder bater o lateral, acaba sendo dado ao Flamengo, e com isso nos pegou totalmente
abertos e eles aproveitaram. Mas na segunda etapa nós tivemos um pouco mais de dificuldades em razão do volume que nós colocamos no primeiro, da intensidade que foi colocada e das oportunidades criadas que, infelizmente, nós não soubemos aproveitá-las. Antes de encerrar o jornal, fica aquela questão, né? Aquele questionamento. Teve ou não teve influência da arbitragem nesse placar aqui? Afinal de contas, o 2-1 só existiu porque o Flamengo conseguiu o segundo gol numa cobrança de lateral. Lateral esse que era para o Corinthians. A gente quer saber sua opinião, vai lá em @centraldotimão. E para ter mais informações do Corinthians 24 horas por dia, vai lá, www.centraldotimão.com.br. Um forte abraço, vai Corinthians!